Bom, antes de mais, boa tarde a todos, agradecer à Liga o convite que nos foi dirigido, agradecer a todos vocês que desempenham as vossas funções diariamente em prol da população, com o vosso lema de vida por vida e que tantas vezes nós não respeitamos a vossa vida. Eu não posso começar sem fazer aqui algum considerando. Nós, quando falamos de bombeiros, um dos grandes problemas é na Assembleia da República, possivelmente dos 230 deputados, muitos ainda nem sequer perceberam a diferença entre bombeiros, voluntários, bombeiros, chapadores e misturam tudo e mais alguma coisa. Não posso, aliás, começar sem dizer que, inclusive, aquilo que foi falado agora aqui, por exemplo, da lei, da valorização, que foi apresentada pelo PAN, e não estando já a picar o debate, mas picando, isso que aconteceu era essencialmente focado nos bombeiros chapadores e, para além disso, foi votado na generalidade por unanimidade quando chegou à Comissão o PAN, que tinha a responsabilidade de apresentar a proposta, nem sequer esteve presente e os únicos partidos que votaram favoravelmente foi o Chega e o Bloco de Esquerda. O PC não estava presente também na votação, o PS votou contra e o PSD absteve-se. Portanto, quando falamos desta questão, nós podemos ter aqui o discurso de Miss Portugal. Podemos ter o discurso de dizer que estamos aqui todos pela paz no mundo, que queremos que os bombeiros estejam melhor, mas é preciso, de uma vez por todas, termos algumas medidas e sermos concretos em relação àquilo que aqui se passa. Provocando também um bocadinho, porque isto é um debate, não é um mero convívio para jogarmos às cartas, provocando também um bocadinho, eu achei inclusive surpreendente a representação da Iniciativa Liberal, porque o Sr. representante da Iniciativa Liberal, por acaso, divide comigo o Conselho onde trabalhamos e votou contra todos os subsídios de descentralização por parte da Câmara para os bombeiros voluntários, e eu pensei que não teria coragem de estar aqui hoje, estando aqui alguns comandantes do nosso Conselho, depois de ter votado contra, considerando que o Estado não deveria dar dinheiro para os bombeiros voluntários. Em relação àquilo que vos interessa saber, que são as nossas propostas em concreto. Nas nossas propostas em concreto, dentro do nosso programa, podem consultar numa zona que diz Portugal Seguro, é a proposta número 80, que diz aquilo que consideramos em relação a esta questão em concreto, que é aumentar os valores de financiamento às associações humanitárias e bombeiros voluntários, celebrar contratos-programa entre as associações humanitárias e o INEM, assim como os contratos-programa entre as associações humanitárias e as próprias câmaras municipais, de forma a que fique logo no início do ano civil, fique definido os objetivos e as verbas, evitando assim que tantas vezes um dos problemas que acontece nos bombeiros voluntários, que é termos a associação humanitária que está afeta ao partido A ou ao partido B e que eventualmente terá mais simpatia por parte do Presidente da Câmara na descentralização das verbas que são o financiamento dentro da associação e com a qual nós não concordamos, nem nunca vamos aceitar que os bombeiros voluntários, seja no seu comando ou seja nas suas associações, estejam na mão, seja do Chega, seja de que partido for. Os bombeiros não são de nenhum partido, independentemente de depois da porta para fora cada um de vocês terá a sua opção política, terá a sua visão de uma forma completamente dispara. Não podemos permitir que hoje em dia as associações humanitárias continuem focadas e capturadas pelo poder político, porque não existe uma lei da proteção civil que seja competente e que veja, porque uma das questões que temos de discutir acerrimamente é se os bombeiros devem estar afetos à segurança nacional ou à defesa nacional. A perceber a quem é que reportam diretamente e percebermos que esta questão é fundamental para daqui para a frente entendermos como é que a proteção civil e a autoridade nacional podem interagir e quais os meios que estão disponíveis, e para meios estarem disponíveis é preciso dinheiro. Os bombeiros já acabaram, felizmente, com a mão estendida nos semáforos, mas continuam de mão estendida para as câmaras municipais e eu, enquanto deputado da Assembleia da República e vereador, continuo a achar que não é legítimo que isso aconteça. Passava a palavra ao deputado Bruno Nunes, não é? Assim. Agora é que é. Agora é que isto vai ser. Agora, com este novo governo, porque vamos todos no caminho, o primeiro caminho que temos que fazer é perceber os bombeiros e perceber o que é que estamos a falar, porque já aqui foram ditas coisas que eu olho para a cara destes homens e mulheres e vejo a cara de pânico deles. Eu não sei tudo sobre bombeiros, nem tenho pretensão de saber tudo sobre bombeiros e preciso muito dialogar convosco. Mas olho para a vossa cara e vejo a cara de estupefação em relação a algumas coisas que estão aqui a ser ditas, porque obviamente existe aqui uma descontextualização daquilo que é o mundo dos bombeiros, nomeadamente dos bombeiros voluntários, que é o que estamos aqui a tratar. Em relação à proposta em concreto, e falando de como é que vamos resolver a situação do financiamento, vamos tentar falar disso e focar-nos. A questão da carreira está descrita no programa, não vou estar a repetir aqui, a ler o programa, porque vai de encontro àquilo que disse, e eu creio que na maior parte dos programas ainda não tive a oportunidade de ler todos, e ainda bem que não li todos, porque alguns já me dei a ideia que não vale a pena sequer ler. Não vou ler e prefiro não ler.
pode parecer arrogante da minha parte, mas neste aspecto em concreto prefiro não estar por dentro de algumas situações. Vamos ser práticos e sinceros. Quando estamos a falar aqui da desvalorização da carreira e da questão do salário e da questão dos técnicos de emergência pré-hospitalar e da dicotomia que existe com aqueles que trabalham nos bombeiros e aqueles que estão afetos ao INEM. O Chega sempre teve um posicionamento muito claro e ser demasiado fiscalizador e crítico em relação ao INEM. Nós parece que nos esquecemos todos que existem mais de 150 milhões de euros que são afetos dos seguros automóveis em Portugal, que estão dentro do INEM e que o INEM se preocupa mais em andar a perseguir os bombeiros para saber se a fita está mais acima ou mais abaixo dentro das ambulâncias e os poder autuar, multar e poder fazer a fiscalização das ambulâncias, do que a renegociar aquilo que eu defini no ponto anterior como um novo contrato-programa que seja de facto justo e que permita às associações de bombeiros, às associações humanitárias, de não estarem de mão estendida perante as câmaras municipais e que tenham receitas próprias através do protocolo concreto com o INEM, e o INEM é uma vergonha, e digo aqui claramente, sem problema nenhum. Nós não temos problemas de dizer que a forma como o INEM, aquilo que é a origem do INEM, aquilo que é a missão do INEM, é de valorizar. A forma como o INEM tem sido gerido nos últimos anos, a forma como está inópe, a forma como não consegue resolver os problemas, que atira para cima dos bombeiros voluntários, a situação da ambulância INEM, que a maioria, há muitos comandantes que me dizem eu preferia entregar a ambulância, porque o valor que é pago não chega para manter as equipas, porque não dá para manter as equipas, porque o valor que é pago ao quilómetro andamos aqui à boa vontade. Posso-vos dar o exemplo, quando falamos, por exemplo, dos bombeiros voluntários de Sines, que há pouco tempo estive lá, que a partir de agora passaram o transporte para o Hospital do Litoral Alentejano a ser pago não por quilómetro, mas por código postal. Estamos ou não estamos a brincar com os bombeiros voluntários? Brincamos ou não brincamos com toda a gente? Existe forma de financiamento dentro daquilo que são os serviços. Existe forma de capitalizar as associações humanitárias e garantir que estas possam remunerar os seus profissionais, que não seja necessário estar completamente e sempre de mão estendida. Portanto, temos que, essencialmente, quem está no poder político tem que, no mínimo, ler um bocadinho sobre bombeiros, quando não sabe, porque eu também não sabia quando cheguei à política. Agradeço muito a muita gente, que alguns deles estão aqui na sala, afetos ao PCP, afetos ao PS, que dentro das associações humanitárias onde estão, perderam tempo para aturar toda a gente e receber todos os partidos. Portanto, os bombeiros não são do A, do B ou do C. E estão aqui, não vou enumerar agora os nomes, porque isto está a ser transmitido, mas existem várias pessoas aqui dentro com quem reúno com frequência e que me vão dando o seu ponto de vista em relação àquilo que é concreto. Temos que perceber exatamente. Os bombeiros não são a fanfarra, não é só bombo. E temos que perceber exatamente, por isso existem ferramentas dentro daquilo que tem sido a ação dos bombeiros, aquilo que é o trabalho dos bombeiros, que deve ser valorizado. E pergunta, mas onde é que está o dinheiro? Porque dizem, mas prometem tudo a todos. Não, o dinheiro existe, é pago pelos portugueses através do seguro automóvel. Só que está mal gerido dentro de uma instituição que não deveria meter a mão neste dinheiro. Porque depois, em última instância, são os bombeiros e as associações que ficam, desculpem a expressão, a arder com o dinheiro e que têm o problema para resolver e não conseguem valorizar as carreiras, porque podemos criar estatutos, valorizações, carreiras, tudo e mais uma coisa. Ao final do mês, o que é bom? Não há. E vamos ser sinceros, ninguém chega ao supermercado. E não lhe vou perguntar se é de esquerda ou de direita. Pergunta se paga em dinheiro ou em cartão. E o que os bombeiros querem é dinheiro na conta e valorização e reconhecimento pelo trabalho que fazem em Portugal. Obrigado. Sr. Presidente, eu queria apenas confirmar, isto é da AGIF? É da Comissão Técnica Independente que fez o relatório a seguir aos incêndios de 2017 e que queria, digamos, divulgar como é que se podiam articular as várias forças que estavam no combate aos incêndios florestais. Fazia parte da capa. A primeira questão que a Comissão Técnica e a AGIF poderia tentar coordenar era demitir o seu próprio Presidente depois da acusação que fez em cima dos bombeiros voluntários que recebiam por área ardida, e por isso era uma das primeiras coisas, em vez de fazerem uns risquinhos interessantes, era tomarem uma decisão clara, séria, que o Governo não teve coragem para tomar, que todos os partidos, praticamente todos os partidos, condenaram na Assembleia da República e que nunca houve uma coragem política para o fazer. Em relação a toda esta forma de organizar, nós tivemos um posicionamento muito claro na Assembleia da República, na defesa do Comando Nacional. Nós consideramos e acompanhamos a Liga na sua proposta e na forma como está organizada. A proposta, para não dizerem que estamos a falar de cor, etc., é a proposta 81 do nosso programa eleitoral, é claro, de articular a coordenação entre os bombeiros e a proteção civil através do reconhecimento da autonomia dos bombeiros com a estrutura do Comando Único e através da Direção Nacional dos Bombeiros. Portanto, nós sabemos exatamente o caminho para onde queremos ir, se é o certo, se é o errado, é aquele que nós defendemos e temos um posicionamento
claro sobre esta posição. Em relação à AGIF, pouco a aumentar, já que estávamos numa lógica de promessas. Sr. Presidente, também dizer-lhe, também não pode ser assim, de ver só aquilo que lhe interessa, até porque nós assumimos como é que poderíamos fazer o financiamento, portanto está nas nossas propostas e nós acreditamos que pode não ser o plano ideal, mas é um plano de caminho estruturado que acreditamos que podemos fazer ao lado da Liga e ao lado das associações e dos comandos, mas neste caso em concreto nunca poderemos ter bombeiros que não sejam comandados por bombeiros e que existe um problema claro da autoridade no teatro de operações. E nós temos uma posição clara que passa por uma posição que eu sei que é consonante com a da Liga. Muito obrigado. É muito rápido, Sr. Presidente, em relação à questão como foi falado, a nossa proposta, dizer o seguinte. Primeiro, nós não fomos ver hoje, nem na véspera do debate, o que é a AGIF. Sabemos o que é a AGIF há muito tempo e já enquadrámos há muito tempo. Em relação a esta questão de estar à espera da regionalização para resolver o que quer que seja, nós já temos demasiadas competências delegadas nas CCDRs, nas CIMs, em tudo e mais alguma coisa, e não é por aí que certamente se vai resolver. Mas depois, quando vimos dizer que estamos aqui numa tentativa de hierarquização, nem percebi bem a posição do Pedro Almeida da IEL, mas explicar o seguinte, se ler a proposta, e não for só na véspera, como foi ver a AGIF, se for ver a proposta toda por completo, viria que nós tínhamos claramente uma alteração significativa à Lei de Base da Proteção Civil, que é obrigatória para que todo este processo pudesse andar para a frente. Mas digo-lhe mais, o projeto de resolução é o 667 e foi chumbado na Assembleia da República com os votos contra do Partido Socialista e com os votos contra da Iniciativa Liberal. Mas digo-lhe mais, porque os bombeiros sabem que isto é verdade. No dia que foi apresentado o Comando Nacional, e que foi apresentado por esta Liga ao Comando Nacional, a Direção Nacional da Polícia foi informada que não deveria estar presente nesse dia e que não devia compactuar com esta ação, considerando quase um desrespeito dos bombeiros, quando esta Liga é eleita pelos seus membros e não foi respeitada na tomada de decisão. Podemos ou não podemos concordar com a decisão, mas a decisão foi simples e naquele dia proibiram, com despacho direto da Direção Nacional da PSP, José Luís Carneiro deu ordens diretas para que não estivessem presentes. Curiosamente, António Costa, o primeiro-ministro agora de missionário, nesse dia, através do seu chefe de gabinete, não sei se foi exatamente o mesmo que está envolvido agora na outra história, mas não entrando agora nessa questão que é paralela e que não interessa para aqui, fez chegar, e o Sr. Presidente certamente não me deixará mentir, fez chegar uma missiva ao Presidente da Liga, António Nunes aqui presente, a saudar a iniciativa e a desejar bom trabalho para o futuro do comando. Portanto, é bom que os partidos políticos tenham coerência e o Chega, que tantas vezes é acusado de ter um posicionamento hoje de manhã, outro à tarde e outro dia a seguir, perceber que existe uma coerência clara em relação ao apoio que damos ao Comando Nacional dos Bombeiros, que sabemos o que estamos a falar e que não vimos aqui a tirar bolas para o quintal, a dizer que vimos ontem o que era a AGIF, porque a AGIF todos sabemos o que é e todos sabemos que Tiago Oliveira devia ter sido demitido e que muitos dos partidos aqui presentes não tiveram coragem de pedir a sua exoneração imediata do cargo, depois da ofensa que fez, quer aos municípios, quer aos bombeiros voluntários. Muito obrigado. Bom, então, Bruno Nunes, do Partido Chega. Bom, não sei se me estão a ouvir. Estou estarrecido, isto é um facto. A ouvir o Partido Socialista a dizer o que acabou de dizer. De facto, precisávamos de mais ação. A ação tinha sido simples. É estas propostas que agora todos defendem ter sido aprovado pelo Partido Socialista durante o último mandato. E hoje, se calhar, não estávamos aqui com grande parte dos problemas. Indiretamente àquilo que é o que interessa, todos percebemos o que aqui foi feito. Não, o Comando Nacional não tem nada a ver com os meios, não é nada disso, está aqui tudo baralhado, houve aqui uma confusão, que eu também não, se quiser depois até podemos falar lá fora, num espírito democrático e tentar enquadrar pelo menos aquilo que é a minha visão e a visão dos bombeiros voluntários. Em relação às reuniões com a Liga, sempre estivemos presentes, o Sr. Presidente da Liga sabe que tem o meu contacto à distância de um SMS ou de uma chamada telefónica e que sempre estive e sempre estarei disponível para a Liga, como acredito que todo o meu grupo parlamentar tem feito. Não seremos os únicos e exclusivos, existem aqui mais deputados ou representantes de partidos que também assim o fizeram. Todas as reivindicações da Liga, não vamos dizer que aceitamos todas, mas até hoje fomos anuindo àquilo que era a vossa pretensão. Reunimos muitas vezes, esclarecemos as dúvidas, debatemos e quando falamos do como é que vamos resolver a situação da carreira, a carreira tem que ser quase numa lógica de concertação social. Nós temos que ouvir os bombeiros, não vale a pena nós na Assembleia tirarmos algo e acharmos que os bombeiros só servem para apagar fogo e atirar com uma carreira cá para fora sem ouvir de facto quem está no terreno e portanto tem que existir obviamente um processo de negociação e de abertura e não vamos dizer que concordamos com tudo. Se calhar não concordamos, mas tem que ser criada a carreira e quando eu ouço aqui a revisão da carreira, mas qual revisão? Não há carreira. De uma vez por todas temos que entender o que estamos a falar e, portanto, nós estamos com total abertura para fazer
este sentar à mesa que temos feito durante os últimos anos, e a Liga sabe que isto é verdade, tentamos defender dentro da lógica daquilo que consideramos que ideologicamente e com posicionamento de partido acreditamos. Em relação ao Comando Nacional, nós apresentámos a proposta, nós defendemos a proposta e a proposta foi chumbada. Por isso, quando vimos agora dizer uma otimização de meios, de economia de escala, esta questão do liberalismo não se aplica, porque daqui a bocado estamos a querer tornar todos os bombeiros e criar as associações humanitárias como empresas privadas e que o socorro esteja entregue de uma forma, nós somos muito claros nisto e achamos, chamem-nos de esquerda ou de direita, achamos que existem questões fundamentais que deve ser o Estado a assegurar. E uma das dúvidas que temos e que queremos falar convosco é perceber o posicionamento. Devemos continuar a olhar para os bombeiros como defesa nacional ou devemos continuar a olhar para os bombeiros como segurança nacional? Porque a lei de programação militar podia ser replicada em determinadas áreas e tentarmos entender. Agora, deve ficar na defesa do espaço e do território nacional, deve ficar na segurança nacional, porque depois anda tudo confuso, porque pelo meio os voluntários reportam e estão sob a tutela de um ministério, os chapadores estão sob a tutela de 3 ministérios completamente dispares e ainda vão à Ministra da Coesão Territorial por causa de terem ligação aos municípios. Ou seja, está à bandalheira. A bandalheira está a séria. E antes de chegarmos à questão do financiamento, que nós defendemos no nosso programa, que devem existir os contratos de programa, passa a redundância, e que os contratos de programa devem estar definidos, como o Sr. Presidente da Associação acabou de referir, nós temos que perceber exatamente quais as necessidades e onde é que as necessidades estão claras. Os bombeiros não podem ser excluídos, nem na questão do comando, nem na questão da negociação. Portanto, podemos chegar aqui, 1.000 euros para os bombeiros, e quem dá mais? 1.500, 1.600, e estamos aqui na brincadeira, no meio disto tudo, quando o assunto é muito sério. Temos que perceber, exatamente, não vale a pena vir falar aqui da profissão de risco. Isto da profissão de risco é um assunto completamente disparo, que foi tratado com a questão dos chapadores, e é isso que está em cima da mesa, porque não se tem valorizado a questão dos voluntários. Portanto, não misturemos temas, porque se misturarmos temas, já disse uma vez na Assembleia da República e volto a repetir aqui para concluir, se tudo o que é bombeiros, cada vez que se discute um projeto de lei ou um projeto de resolução, se pega na pasta que diz bombeiros dentro do computador e atira-se para discussão, aquilo que vai acontecer é que um dia destes estamos a falar da criação da vossa carreira e o partido que vier a seguir vem falar dos bailes dos bombeiros, porque também fala de bombeiros. E isto não pode ser. Tem que haver responsabilização e acho muito bem que vocês exijam e que peçam respostas concretas aos partidos políticos, porque não adianta virmos aqui só na época eleitoral, dizer que está tudo muito bonito, 1.000, 1.500, aí atrás, 2.000, está tudo tratado e depois não fazemos absolutamente nada. Da nossa parte, o compromisso está assumido, assumimos o Comando Nacional, está no nosso programa, assumimos claramente a criação da carreira, assumimos que temos que caminhar para uma lógica dos bombeiros estarem envolvidos na negociação e em lógica de concertação social com o Governo para entendermos, ao fim e ao cabo, se são defesa, se são segurança, sobre a alçada de quem é a questão, para podermos definir uma lei da programação não é militar, e vamos evitar, obviamente, que entrem em alguns paralelismos, porque eu também sou daqueles que não percebo de onde é que vêm os giros, porque hoje não falámos das EPIs, não falámos da vergonha que se passa nos quartéis, das pessoas não terem as EPIs de uma forma que estejam seguros e a dificuldade que todos vocês têm, sejam os presidentes de associações, independentemente da cor política ou partidária, sejam os comandantes e que sabem perfeitamente que muitas vezes vocês estão a tirar os homens para a rua, e não são só incêndios, mas estão a tirar os homens para a rua sem sequer ter as EPIs de uma forma segura para que eles possam fazer o trabalho deles. Por isso vamos ser sérios e vamos deixar a coisa funcionar e vamos nos sentar para assumir que as portarias propostas pela Liga, podemos ou não concordar com tudo, mas temos que dar uma resposta. E dizer, não concordamos nisto, tem que haver cedências aqui, cedências ali, tem que haver negociação e temos que avançar com isto para a frente. Caso contrário, falaremos de há 40, 50 anos e andamos aqui a rodar a mesma, à espera que toque o sino e que apareçam os bombeiros ao fim de semana.